A palavra de Deus diz em Gênesis 2:17, mas não coma da árvore que está no meio do jardim, pois no dia, ou melhor, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Eu acredito que quando a palavra de Deus está falando acerca do conhecimento do bem e do mal, está falando de algo que nós conhecemos bem, que é o estresse. Eu vejo o conhecimento do bem e do mal como estresse. Algo que funciona como uma pulsão de morte. Assim como até o psicanalista Freud falou que existe pulsão de morte. Não sei se ele falava de estresse, mas eu estou falando que é como, de certa forma, é como se o estresse fosse uma pulsão de morte. Então, você, o ser humano, o homem, está sendo conduzido à morte desde quando ele nasce, porque a vida é estresse desde a concepção até o fim. É conflito. E como que é esse conflito? É uma espécie de oscilação entre o bem e o mal. O tempo todo nós temos que tomar decisões sobre o que vamos comer, beber. E a gente está o tempo todo discernindo o que é melhor para nós. Ou seja, algo a gente... Vamos dar um exemplo. Eu vou tomar um suco natural e um refrigerante, ou então um refrigerante. Se eu sou uma pessoa que não tem muito conhecimento, uma criança, eu que assiste muita propaganda de refrigerante, eu vou tomar um refrigerante. Mas se eu preocupo com a minha saúde, eu vou entender aquilo ali como algo mal, ruim. Eu vou preferir o suco natural. Principalmente se eu tiver uma certa experiência de vida e não for muito adepto de refrigerantes, pelo mal que hoje em dia todo mundo sabe que está sujeito quando toma esse tipo de bebida. Então eu estou fazendo estou tomando uma decisão. Estou entendendo que algo é ruim e que o outro é bom. Ou seja, conhecimento do bem e do mal. O que eu quero dizer com isso? Que o tempo todo a gente faz escolhas. O tempo todo a gente tem que tomar decisões. E quando a gente toma essas decisões, porque a gente tem opções, né? E geralmente essas opções são, no mínimo, duas, ou são opções que são opostas. Uma a gente entende como ruim e outra como boa. Ou, de repente, as duas são boas, mas a gente vai naquela que a gente interpreta como sendo a melhor ou a menos ruim. Enfim, todas essas decisões, esses conflitos caracterizam uma forma de estresse. O fato de termos que tomar decisões o tempo todo nos coloca, quer dizer que estamos constantemente em conflito, tendo que tomar decisões.
Eu tenho que decidir se eu vou sair de moto ou de carro, qual que é mais adequado. Se está chovendo, eu vou de carro. Se tiver, se eu tiver com pouco dinheiro para gasolina e tiver com sol, então eu posso ir de moto, que é mais econômico. Tudo isso é conflito, é estresse, ou seja, é o conhecimento do bem e do mal. No dia em que comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá. Ou seja, o conhecimento do bem e do mal é o estresse. O estresse, ele nos faz viver a vida, tomar as nossas decisões, mas ele também é como uma pulsão de morte, ele conduz para a morte, porque quanto mais estresse a pessoa sofre, mais rápido ela envelhece e mais perto ela chega da morte. Não é à toa que pessoas extremamente estressadas têm um risco maior de infarto, AVC e outras coisas mais. Enfim. Bom, o que eu quero dizer é que o estresse ele vai conduzir para a morte. O estresse conduz para a morte. Só que o estresse também nos faz ter um lado bom, porque em quantidade mínima de estresse, de ansiedade, ele nos permite resolver os nossos problemas. A gente só não pode deixar que ele alcance níveis elevados. Temos que gerir as nossas emoções. Temos que gerir. Então eu vejo o conhecimento do bem e do mal como que o estresse. O estresse e também a capacidade de promover a ciência também. A gente pode ver que o homem, a partir de então, ele, segundo diz a Escritura Sagrada, o homem começou a promover a ciência. E a ciência também é como ela vai para os dois lados. Pode ser usado para o bem ou para o mal. Tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. A palavra de Deus diz que a palavra é espada de dois gumes, corta para os dois lados. Ou seja, pode ser usado para o bem e para o mal. Agora Deus permitiu a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, porque Deus fez um homem e não um robô. Deu a oportunidade de escolha para ele. Assim também hoje nós temos a oportunidade de escolha.
E entrando na questão de que a palavra de Deus é a espada de dois gumes, bom, isso é tema para um outro vídeo. Para um outro vídeo, talvez um short. Mas de qualquer forma, o conhecimento do bem e do mal, a meu ver, é que temos que sempre fazer escolhas, escolher o que é melhor para nós. E aí eu pergunto, quantas pessoas têm escolhido o pior para si? Por quê? Por que será? Será falta de amor próprio? O que será? A gente tem a oportunidade de escolher o que é melhor, o bem, ou o que é menos pior, menos ruim. Bom, de qualquer forma, Deus não fez o homem para ser robô, por isso ele pôs essa tentação no jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque aí o homem escolheria, né, se ele queria continuar sendo parceiro de Deus, inocente, ou passar a conhecer a morte depois de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Né? Deus não nos fez, nem nunca quis que nós fôssemos como robôs. Por isso ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden, para que o homem fizesse a sua escolha. Hoje nós temos a oportunidade de escolher a cada momento o que é melhor para nós. Vamos escolher coisas boas. Em nome de Jesus.